Oi, gente. Eu tô bem rouca, mas é preciso trazer aqui essa palavra. Teve uma conferência, né, do Bola de Neve de Curitiba, enfim, a pastora trouxe essa palavra e eu gostaria de comentar, mas não repetir o que a pastora falou, mas porque eu tive uma vivência em relação a isso. Então eu vou ler ali com vocês. Mateus 22. Vou seguindo adiante. Que é o Jesus anda sobre as águas, né? Esse é o título. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. A multidão subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Quando subiram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: os que estavam no barco: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Depois de atravessarem o mar, chegaram à terra de Genesaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, lhe trouxeram os doentes, suplicavam-lhe que, ao menos, pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Bom, gostaria de comentar sobre isso. A pastora trouxe essa parte, na verdade ela trouxe alguns versículos em específicos sobre a tempestade em si. Ontem eu tive uma experiência sobrenatural, vamos dizer assim, espiritual. Sobrenatural não, espiritual. Porque de Curitiba eu vim dirigindo a parte do percurso. E eu tenho medo de dirigir com chuva e trovão e tudo mais. Tinha. E aí eu tava dirigindo tranquilo até que começou a chover, começou a trovejar, começou neblina. Só que eu tava debaixo de uma unção tão grande depois da conferência, depois de todas as palavras que eu recebi, de tudo que aconteceu, e veio de encontro com essa palavra que a pastora tinha pregado. E Deus começou a falar no meu coração: "Filha, é isso que você vai passar. É tipo essa tempestade que você vai passar, se você quiser caminhar comigo. Mas eu tô aqui, eu tô presente. Você vai passar por essa tempestade." E eu só conseguia pensar nisso, porque eu, Andressa, tinha medo. Uma vez que eu precisei fazer um percurso de 1 hora da onde eu moro aqui, e começou a trovejar, tipo a mesma rua, vamos se dizer assim, a mesma BR. E aí começou a trovejar, começou a chover e eu tava com muito medo. Eu lembro que eu orei bastante, mas eu tava com muito medo. E aí ontem que eu estava dirigindo, eu só conseguia pensar, eu não tava com medo, porque eu tinha a certeza absoluta
de que Deus estava querendo me ministrar naquele momento. E ele só falava: filha, se você caminhar comigo, é essa tempestade que você vai passar. Tipo assim, ele não falou pra mim: ai, filha, se você decidir caminhar comigo, você vai entrar numa floresta cheia de bichinhos e flores. Não. Ele tava falando especificamente que era aquela tempestade que eu ia passar. Com um trovejão. Trovejão. Chuva forte. Teve uma hora que tava chovendo tanto, tanto, que eu não conseguia enxergar. Porque tava chovendo. Tanto que eu me juntei assim no volante e fiquei olhando bem próximo, né? Dali das luzinhas. E tava de noite, a gente saiu de noite, então devia ser uma meia-noite, 1 hora da manhã. Mas eu não sei explicar, mas eu tinha certeza absoluta de que eu ia passar por aquilo. E na pregação, uma das tantas pregações, foi falado de que Deus vai cessar a tempestade de fora, ele vai cessar, mas que também ele quer cessar a tempestade que tá dentro de você. Cara, isso foi assim, foi um soco na cara pra mim. Porque muitas vezes a gente tá pedindo para que Deus resolva coisas que a gente tá vendo. Por exemplo, ai Deus, eu tô sem condições financeiras. E aí você só consegue pedir para Deus te dar o financeiro. Mas tem certeza que é o financeiro que ele quer te dar? Ou ele quer te tratar algo dentro de você para daí sim ele prover financeiramente? Caraca. Mas voltando ao assunto da tempestade, a gente tem que entender que não vai ser flores. Tipo, e realmente, assim, era uma tempestade muito forte que eu passei ontem. Mas eu tinha tanta convicção de que eu ia passar por aquilo, que, tipo, ele tava me ministrando de que não vai ser fácil, que eu vou ficar com medo, que eu vou querer parar, porque por muitas vezes, porque, tipo, eu pensei em parar pra esperar a chuva passar, mas que eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem, convicção de que Deus me chamou sim para passar a tempestade. Ele quer me forjar dentro dessa tempestade, porque a Andressa que passou pela tempestade de ontem, provavelmente se ela pegar uma tempestade outro dia, não vai ser igual. Porque ela tem certeza absoluta. Outra coisa que a gente também não pode esquecer é de todas as tempestades que Deus já passou com você. Agora vai dizer que não. Você nunca passou por tempestade, Deus nunca te ajudou. Tá bom. Uhum. Talvez você não reconheça que foi Ele, mas sempre tá aí. Sempre. A gente precisa relembrar todas as vezes que Deus nos ajudou a passar por tempestades. Suplicou o nome dele, igual Pedro suplicou. E Jesus falou o quê? Venha. Eu só tinha convicção ontem de que eu tinha que chegar no meu destino. E Deus estava falando: venha, você vai chegar. Você vai chegar, mas antes você vai ter que passar por tudo isso. Então entenda, o caminho com Deus é uma tempestade, mas Ele sempre vai estar caminhando com você até o final. Acredita nisso. Não é fácil, mas confia que no final não, em todo o percurso, em todo o processo, Ele tá junto com você. Você só precisa acreditar que Ele já te deu a capacidade de passar por essa promessa, por essa tempestade.